Iremos trabalhar tronco de pirâmide. Eu sou professor da Escola Profissionalizante, professor Antônio Valmir. Meu nome é Roberto da Rocha Miranda. Iremos trabalhar esse assunto visando para resolver questões pertinentes que vocês possam estudar para o Enem, certo? Então, o tronco de pirâmide de bases paralelas, né, é uma pirâmide, né, uma pirâmide comum de base hexagonal. Esse aqui é um exemplo, né? Ela é cortada por um plano alfa. E aí gera uma figura similar, né, à base, que é um hexágono menor, né, proporcional. E aí ao efetivar esse corte com esse plano alfa, você gera uma pirâmide menor e o tronco, que é essa região que sobrou, certo? Então, para analisarmos sobre o tronco de pirâmide, né, é necessário a gente entender seus elementos, né? Os seus elementos são a base menor, que é essa região verde, menorzinha, e você tem a base maior, que é essa região verde aqui também. Então, temos a aresta da base, essa região aqui em vermelho, e temos a aresta da lateral, que é esse comprimento maior aqui. E temos o apótema do tronco, que é essa região em laranja. E temos a altura do tronco dessa pirâmide. O tronco de pirâmide de bases paralelas, né? Você tem Bzão, a área da base maior, Bzinho, a área da base menor, e você tem o volume. O volume é exatamente a altura do tronco, dividido por 3, vezes Bzão, mais raiz Bzão vezes Bzinho, mais Bzinho. E aí, SL é a soma das áreas das faces laterais. E lembrando, o que são as faces laterais? São trapézios isósceles. Por que são chamados de isósceles? Aqui você tem os dois lados iguais e tem também aqui ângulos iguais, né? Então é por isso que ele é chamado de isósceles. Tronco de pirâmide de bases paralelas, né? Então, para a gente sintetizar, né, o que a gente descobriu dentro dessas fórmulas, né, vamos fazer um exercício que é interessante. As bases de um tronco de pirâmide são quadrados de lados 2 cm e 14 cm. Sabendo que a aresta lateral do tronco mede 10 cm, calcule o apótema do tronco, a altura do tronco, a área lateral e a área total, e também o volume, né? Então, para isso, né, vamos entender como é que se configura, né, essa figura aqui. Esse aqui é o tronco, né? Os quadrados de lado 2 e 14, e você tem a aresta lateral, que é 10, né? Então, para a gente achar o item A, que é o apótema X, né? O apótema X é exatamente esse comprimento amarelo, né? Amarelo, que é X, certo? E aí você pode esquematizar aqui do lado, certo? Então você tem essa face. E aqui esse comprimento aqui é 2, lógico, isso aqui também é 2. Aqui é X, também é X, né? Aqui também é 10, da mesma forma que também é 10. Mas onde é que apareceu esse 6? Esse 6 é exatamente, ó, você tira 2 de 14, que é essa distância toda, e aí vai sobrar 12. E 12 dividir por dois espaços iguais, aí vai dar 6 e 6. Para a gente achar exatamente esse comprimento x, que é exatamente o apótema, a gente vai usar o teorema de Pitágoras, que é 10 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 6 ao quadrado. Lembrando, 10 ao quadrado é 100, né? 6 ao quadrado é 36, então x ao quadrado vai ser 100 menos 36, que dá 64. E a raiz de 64 é 8. E aí você encontra esse x aqui. Então vamos para o item B. Aqui está meio riscado, mas dá para desenrolar. Então a gente vai desenhar exatamente a altura interna, né? A gente vai fazer um trapéziozinho. Esse trapézio ele vai ajudar bastante para a gente encontrar a altura do tronco dessa pirâmide, né? O tronco de pirâmide, né? Que é a situação. Então eu quero saber a altura do tronco. Como é que a gente faz, né?
Aí aqui esse pedaço é a metade do lado, então aqui vai ser 1. Se esse lado aqui é 2, metade é 1. Se aqui o lado é 14, a metade é 7. E aí você sabe que esse comprimento aqui é 1, logicamente o que falta para formar 7 é 6. E aí você novamente vai aplicar o Teorema de Pitágoras. Olha aí como o Teorema de Pitágoras salva vidas, né? Então, a gente faz utilizando, né? Utilizando o Teorema de Pitágoras. E aí você tem a hipotenusa. A hipotenusa é 8 e os catetos é h e 6. Então, você aplicando, né? 8 ao quadrado dá 64, 6 ao quadrado é 36 e h ao quadrado é igual a h ao quadrado. E aí, h ao quadrado vai ser 64 menos 36, que dá 28. Então, você tirando a raiz de 28, dá 2 raiz de 7. Mas, professor, como é que a gente passa daqui do raiz de 28 para 2 raiz de 7? Ó, raiz de 28 é a mesma coisa que 4 vezes 7. Aplicando a propriedade da radiciação, aqui vai dar raiz de 4 e aqui vai dar raiz de 7. Raiz de 4 eu sei que é 2 e 2 raiz de 7. Por isso que é 2 raiz de 7. Certo? Tranquilo? Então vamos para o item C. O item C é a área lateral. Então, a gente tem essa base menor que é 2, essa base maior que é 14 e o apótema, né, que é a altura da face, o apótema que a gente descobriu que é 8, vai ser a altura desse trapézio. Então, a face lateral, né, nada mais é do que um trapézio isósceles. E aí você sabe que para calcular a área dele é a base menor, que é 2, mais a base maior, que é 14, vezes a altura, que é 8, dividido por 2. E aí 14 mais 2, 16. 16 dividido por 2 dá 8. E 8 vezes 8 é 64. Então, descobri a área de uma face desse tronco de pirâmide. Logo, a área lateral é 4, né? Porque são 4 trapézios isósceles. Então, 4 vezes essa área, que é 64, vai dar 256 centímetros quadrados. E vamos para o item D, que é a área total. A área total a gente precisa saber a área da base maior, e sabendo que o lado é um quadrado, né? A área de um quadrado é lado ao quadrado, e o lado aqui é 14. 14 ao quadrado, 196. E você tem a área da base menor, que também é um quadrado, que é o Bzinho. O Bzinho, aqui o lado aqui é 2, 2 ao quadrado, 4. E logo, né, você sabe que a área total vai ser a área da base maior, mais a área da base menor, mais a área lateral. E aí você sabe, aqui a gente calculou, deu 196, o Bzinho deu 4, e o SL é exatamente a resposta do item anterior, que é 256. Somando tudo, dá 456 centímetros quadrados. E para finalizar, a gente tem exatamente o volume do tronco de pirâmide. Então, você tem o Bzão, que é 196, que a gente viu. A gente tem o Bzinho igual a 4 e a altura 2 raiz de 7. Tudo que a gente calculou anteriormente. E aí, vamos aplicar a fórmula. A fórmula diz o quê? Volume de um tronco de pirâmide é H dividido por 3, vezes Bzão, mais raiz de Bzão vezes Bzinho, mais Bzinho. E aí, você aplica. E aí, dá 152 raiz de 7. Mas, professor, como é que a gente chegou nesse resultado? Principalmente, a gente pode utilizar esses dados, né, e aplicar aqui na fórmula. Então, fica 2 raiz de 7 dividido por 3, abre o parênteses, 196 mais raiz de 196 vezes 4, mais 4, fecha o parênteses. E agora, o que a gente faz, professor? Resolve primeiro essa raiz, né? Raiz de 196, né, a gente pode desmembrar em duas raízes. Raiz de 196 é 14, né? A gente já sabe. E a raiz de 4 é 2. E 14 vezes 2 é 28. Somando isso tudo, né? Fazendo aqui uma conta, dá 228. E 228 vezes o quê? Vezes isso. 2 raiz de 7 dividido por 3. Pronto. 228 vezes 2 dá 456. Raiz de 7 dividido por 3. Então, você pega o número 456 dividido por 3, vai dar exatamente 152 raiz de 7, que é a nossa resposta. E a nossa resposta, logicamente, está em centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos dá para converter. Converter para quê? Para ml, né? É uma conversão direta, né?
Então, se você quiser fazer uma conversão de volume, né, centímetros cúbicos, você pode transformar para ml, que é mililitro, né? Então, é isso. Finalizamos nossa aula de hoje. Espero que tenha gostado. Ative o sininho, aperte o gostei e comente, né? Qualquer dúvida em relação a essa aula, né? Que teve um breve erro de áudio. Eu peço desculpa a todos. E é isso. Finalizamos nossa mais uma aula, né? Uma aula de geometria espacial que pode ajudar vocês para resolver várias questões de vestibulares, né? Principalmente questões de Enem e questões de vestibulares que vocês têm interesse, tanto em universidades particulares como também na UES, né? A UES também vem se destacando, trazendo questões de geometria espacial para vocês. Obrigado pela oportunidade de dar mais uma aula para vocês online. E é isso. Até mais e vamos que vamos.